Queridos, graça e paz, mais uma vez, perdão, nós estamos de volta com mais um dos nossos vídeos. E, continuando o nosso assunto sobre Abraão, como eu disse, Abraão era adorador de ídolos e Deus o chama, Deus o quer como adorador, não apenas ele, mas toda a sua descendência. E eu então poderia ficar aqui multiplicando o texto que eu já coloquei no vídeo passado, que eu comentei, mas eu acredito que esses que eu tenho colocado até aqui tenha sido suficiente para mostrar a questão de que no meio do povo de Deus sempre existiu coisas estranhas. Foi sobre isso que eu falei no vídeo passado. E hoje nosso tema é: maldição existe? Pois bem, de acordo com a Bíblia, existe, e veja o que diz o texto, que eu quero ler agora. Deuteronômio, capítulo 11, verso 26 a 29. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguir de outros deuses que não conheceste. Quando, porém, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Eu fico pensando que as pessoas dizem que existe a teoria que o homem não tem direito de escolha. O texto aqui fica claro que tem, porque se Deus diz: eu ponho diante de vocês hoje a bênção e a maldição, e ele diz: se vocês cumprir, obedecer, haverá bênção, se não cumprir com os mandamentos, haverá maldição, ele está dando a nós a oportunidade de escolher. E um outro texto que eu quero ler, em uma outra oportunidade, que não será agora, que diz: eis que eu ponho diante de vós a bênção e a maldição, escolhe, pois, a bênção para que viva. Então, o texto está deixando claro para mim que existe sim uma escolha a fazer. E o homem, Deus deu a ele esse direito de escolher. Muito bem. Interessante é que o Monte Gerizim, ele é produtivo, de acordo com as pesquisas que eu tenho feito. E na época era muito produtivo quando Moisés deu a ordem, quando ele chegasse na terra, que Josué o fez, era produtivo, e que o Monte Ebal era árido, né? Usando assim o símbolo da bênção e o outro símbolo da maldição, como nós vemos aqui no capítulo 29, verso 11 a 26. E diz o texto aqui, Deuteronômio 26, verso 2. Como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim
a maldição sem causa não se cumpre. Então, esse texto me dá a oportunidade de pensar. O que fica claro aqui é que se houver causa, ela virá, pois diz, sem causa não virá. Então fica subentendido que se houver causa, virá, né? Com toda certeza. Portanto, tem que haver a legalidade, mas o que eu mais ouço é que com a vinda de Jesus não tem mais maldição. Então, se não tem maldição mais, então você pode pecar à vontade, porque não vai haver nenhuma cobrança, nenhuma restrição, não haverá castigo, não haverá nada. Pelo menos é assim que eu entendo. Então, a pergunta que eu faço é, porque é baseado, essa opinião é baseado em Gálatas 3:13, onde diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte: o sangue de Jesus só teve eficácia sobre as pessoas do Novo Testamento? Acho que não. E por quê? Claro que também sobre os do Antigo Testamento, né? Todo mundo é salvo, liberto com base no sangue de Jesus, pois a Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. E se ele foi morto antes da fundação do mundo, ele tem eficácia com base também sobre o povo do Velho Testamento, melhor dizendo, né? Então, o que eu vejo é que o texto diz, tem dois textos aqui que eu quero mencionar, que você pode consultar na sua Bíblia, que é Hebreus, capítulo 10 e verso 4, e Hebreus 9, do verso 9 ao 14. Nesse texto, diz aqui que o sangue de bode, ele não pode aperfeiçoar as pessoas, né? O Deuteronômio, por exemplo, vai dizer isso, né? Nunca que vai dizer que o sangue de animais que era derramado lá nos rituais, você vai ver Levítico principalmente, mas Levítico que é o manual, né? Não Deuteronômio. E que Hebreus vai falar que não aperfeiçoa ninguém o sangue de bode. Então, o sangue de Cristo teve eficácia também sobre o povo do Velho Testamento, porque todo mundo é salvo com base em Cristo, no sangue da cruz. Eles olhavam para um Cristo que havia de vir e nós estamos olhando para um Cristo que já veio. Então, portanto, tem eficácia no Velho Testamento. Então, se o sangue de Cristo alcançou aqueles que pecaram no Velho Testamento, é evidente que a maldição também, que existia lá, existia hoje também. Não tem como não dizer que não. E outra coisa, que Apocalipse 22:3, que eu já citei aqui em outras oportunidades, nos diz que nunca mais haverá qualquer maldição nela. Nela quem? Na Nova Jerusalém, né? Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Então, de acordo com esse texto, só deixará de haver maldição dentro da eternidade. De acordo com esse texto, não haverá maldição somente quando chegar
a Nova Jerusalém, quando entrarmos para dentro da eternidade. Então, como então chegamos à conclusão de que não há maldição? Será que nós não havemos, será que não está havendo, melhor dizendo, um engano? Será que nós não estamos interpretando o texto errado? A minha pergunta. Então, precisamos pensar sobre qual maldição Paulo está falando no capítulo 3 e 13 de Gálatas. Mais adiante eu vou voltar a falar um pouco sobre esse assunto, sobre esse texto, melhor dizendo mais diretamente. Então, maldição é uma palavra bíblica. Maldição é um assunto pouco citado, mas de muita importância na área da libertação. Então, o conceito que nós temos, ele não vem, o conceito original que eu estou dizendo, né? Ele não vem do ocultismo, conceito de maldição. Pelo contrário, é uma palavra bíblica com mais de 200 ocorrências nas Escrituras. Ou seja, não é algo para ser ignorado. Vamos ficando por aqui, que o nosso vídeo está ficando um pouco longo, e eu volto em um próximo vídeo falando sobre o significado bíblico da maldição. E aí eu vou apresentar aqui 3 significados bíblicos para a palavra maldição. Então, até o próximo vídeo. Deus o abençoe.